Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom, chegamos a 2021. Aliás, quero desejar um ano bom para todos vocês. Um feliz ano novo, mais que abençoado para você e para sua família. Chegamos, vencemos 2020 e agora já estamos aqui na EBD, na Escola Bíblica Dominical, na Escola Bíblica Online, estudando a Palavra de Deus mais uma vez. Que bom, vencemos e vamos continuar vencendo, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, não é verdade? Estamos aqui mais uma vez estudando a revista Palavra e Vida, e nesse primeiro trimestre de 2021 tem como tema, o tema da revista, recomeçar, um grande desafio. Estamos aí com esse objetivo de mais uma vez, num novo ano, estarmos recomeçando, Visto que nós estamos vindo de um ano difícil, de 2020, é tempo de recomeçar. E todo esse trimestre a revista estará tendo como base os livros de Esdras e Neemias. São livros que falam sobre recomeço, falam sobre reconstrução, falam sobre reconstruir, e nós teremos as lições nesse trimestre baseadas nestes dois livros. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, que foi escrita pelo pastor Antônio Marcos, da PIB, ou seja, Primeira Igreja Batista, em Jardim Gláucia, no município de Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro. E essa lição 2, ela tem como título Lançando as Bases, e tem como texto bíblico base Esdras, capítulo 3, do versículo 8 ao 13, que nós iremos ler agora, e logo após nós iremos fazer uma oração, tá bom? Eu estarei lendo na versão Almeida Atualizada de 1996. Diz assim o texto bíblico: No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo.
pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Vamos orar agora, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por essa escola bíblica online. Queremos te agradecer pela vida daqueles que estão, ó Deus, trabalhando para que esse vídeo vá ao ar no momento exato, ó Deus. Te agradecemos sobretudo agora pela leitura da Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Pedimos que use a instrumentalidade desta lição também para nos ajudar a compreender a Tua vontade, os Teus ensinamentos neste dia, através desta lição. Assim nós oramos agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Lançando as bases. Queridos, para que nós possamos recomeçar, para que nós possamos estar voltando a produzir, nós precisamos saber em que nós estamos fundamentados, onde nós estamos firmados, em que base nós estamos firmados. Quando nós falamos de recomeçar, lembramos de reconstruir. Quando nós falamos de bases, nós lembramos de alicerces. Onde nós estamos alicerçados quando nós pensamos em recomeçar. O texto bíblico que nós acabamos de ler, ele nos apresenta um momento em que o povo de Israel, de Judá, que havia sido escravizado na Babilônia, agora com a autorização do rei Ciro da Pérsia, que tinha dominado a Babilônia, voltou para Jerusalém para reconstruir a cidade, os muros de Jerusalém, para reconstruir o altar do Senhor, o templo do Senhor. E aqui no texto, como nós lemos a partir do versículo 8, e já no versículo 8 fala que eles já estavam ali em Jerusalém por cerca de 2 anos. O altar já havia sido reconstruído, ou seja, o símbolo do culto, da adoração, do sacrifício de louvor, de pedido de perdão pelos pecados, já havia sido restaurado, que era o altar. O povo já cultuava a Deus, mas o templo ainda estava destruído e precisava ser restaurado ou reconstruído. E aqui, a partir do versículo 8, a gente lê então quando os alicerces, ou seja, as bases do templo foram lançadas. Os alicerces foram lançados, as bases foram lançadas. E aí nós podemos perceber um grande envolvimento da liderança do povo e também de todo o povo ali naquele momento em que eles pensaram e começaram a reconstruir o templo, e a partir então de suas bases, a partir de seus alicerces. O autor da nossa lição, logo na introdução, ele fala que a melhor forma de recomeçar é fazendo da maneira certa. Se nós estamos nos propondo um recomeço, seja para a nossa vida espiritual, familiar, sentimental, profissional, nós precisamos ter esse recomeço, fazer esse recomeço da melhor maneira, da maneira certa, com a verdade. E o autor, então, usando como base esse texto que nós acabamos de ler de Esdras, no capítulo 3, ele fala que quando a adoração ao Senhor é a base e a prioridade, o resultado será abençoado. Esse seu recomeço, essa sua história, isso que você está querendo e pensando em fazer, está de acordo com a vontade de Deus? Você tem apresentado ao Senhor? O autor fala, quando a adoração ao Senhor é a base e a prioridade, o resultado será abençoado. O que você faz é para a glória de Deus? Se sim, certamente a sua vida vai ser abençoada, o resultado será positivo. Não estou falando apenas de questões religiosas, de questões que está ligada à igreja, mas tudo que nós pensarmos em fazer deve ser para a glória de Deus. Mesmo que lá onde nós estivermos, no trabalho ou na escola, nós não tenhamos oportunidade de pregar, de falar sobre o amor de Deus,
mas a nossa vida é um testemunho. O que nós fazemos é um testemunho. Como nós agimos é um testemunho. Mostra quem nós somos, mostra o Deus que nós servimos. E o autor continua ainda na introdução falando: para recomeçar bem, antes de tudo, é necessário ter o Senhor como prioridade em nossa vida. O Senhor é prioridade na nossa vida? Mais especificamente, o Senhor é prioridade na sua vida? Você que está nesse ano de 2021 planejando um recomeço e está querendo agora, logo no início do ano, lançar as bases desse recomeço, o Senhor, Ele é a sua prioridade? Ou você deixou o Senhor assim de ladinho? Espera aí, Senhor, fica aí no cantinho, porque eu tenho que resolver algumas coisas aqui na minha vida familiar, na minha vida sentimental, na minha vida profissional. Por enquanto, o Senhor, fica aí que eu vou dar o meu jeitinho, vou fazer do meu jeito aqui, como eu acho que deve ser. É assim que tem sido? É assim que você está fazendo? É assim que você está planejando para 2021 esse recomeço na sua vida? É assim que você está lançando as bases desse seu recomeço através da sua própria vontade? Ou você tem priorizado o Senhor, a sua palavra, os ensinamentos do Senhor, tem buscado a direção dele em oração, tem confiado ao Senhor as tuas obras? Para recomeçar bem, antes de tudo, é necessário ter o Senhor como prioridade em nossa vida. E se você quer lançar as bases para este recomeço, o autor fala assim no primeiro ponto: quando lançamos as bases, Deus envia os recursos necessários para recomeçar. Prestou atenção como que ele terminou, o autor terminou a introdução falando que para recomeçar bem, antes de tudo, é necessário ter o Senhor como prioridade na nossa vida. Se o Senhor é prioridade nas nossas vidas, quando nós lançamos as bases, Deus envia os recursos necessários para esse recomeço. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel, com o povo de Judá em Jerusalém. Quando a gente olha ali, que a gente lê esse texto, o texto anterior também, a gente vê como que Deus enviou os recursos necessários para que eles pudessem reconstruir o templo, para que eles pudessem lançar as bases, os alicerces do templo. Deus enviou tantos recursos materiais, quantos recursos humanos, pessoas capacitadas para que então o templo pudesse ser reconstruído. Queridos, se nós queremos de fato recomeçar bem, ao lançarmos as bases, temos que ter confiança, fé, de que Deus, Ele enviará os recursos. Se nós o colocamos como prioridade, se nós o buscamos em primeiro lugar na nossa vida, certamente Ele não vai deixar faltar nada. E Ele estará enviando os recursos assim que nós começarmos a lançar as bases, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. E mesmo que estejamos passando por dificuldades, por restrições, ainda assim, Deus, Ele sempre vai enviar os recursos necessários para que nós saibamos recomeçar e recomeçar bem. E ainda pegando como contexto do texto bíblico que está sendo utilizado como base para esse nosso estudo, no último parágrafo do primeiro ponto da nossa lição, o autor fala assim: vejamos a soberania de Deus. Ele usou a vida de um rei pagão para cumprir os seus propósitos. Creia que Ele esteja agindo em seu favor, preparando os recursos e tudo que for necessário para a realização da obra. Portanto, coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Então, queridos, Deus é soberano sobre todas as coisas. E às vezes Ele usa até o ímpio, aquele que não é crente, aquele que não professa fé nele, até o ímpio, para poder nos abençoar e para poder
nos prover os recursos necessários para o nosso recomeço. Em segundo lugar, quando lançamos as bases, é imperativo usarmos instrumentos adequados. Queridos, é imperativo, é necessário que nós estejamos usando os instrumentos necessários para este recomeço, os instrumentos adequados. O autor até utiliza aqui no primeiro versículo, no primeiro parágrafo desse ponto, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, muito falado durante toda a pandemia em 2020, principalmente para o pessoal da saúde, que precisava desse equipamento para se proteger contra o Covid-19. Equipamentos necessários, instrumentos adequados num recomeço, no início de uma história de vida. Nós precisamos saber utilizar os instrumentos adequados, queridos. Seja aí num curso que você está fazendo, seja aí na sua vida espiritual, quais são os recursos que você tem usado para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? São os sites da internet, são os canais religiosos, as rádios religiosas. Eles podem até te auxiliar, queridos, mas você pode e deve ir direto na fonte primária, que é a palavra de Deus, que é falar com o próprio Deus através da oração. E em outras áreas da sua vida, que você está querendo ter um recomeço, está começando, está investindo, seja na sua vida profissional, você está utilizando os equipamentos, os instrumentos adequados para este crescimento? A gente viu ali na Bíblia que para a reconstrução do templo, Deus usou pessoas capacitadas e ungiu pessoas, artistas, artífices, sacerdotes, profissionais que sabiam lidar com ouro, com prata. A gente vê isso já desde a construção do tabernáculo, a construção do primeiro templo, e a gente vai ver isso agora também na reconstrução desse templo, do segundo templo. Deus utilizando pessoas e instrumentos adequados para que a obra pudesse caminhar de maneira que fosse aprazível, que desse prazer para Deus, que fosse de acordo com a sua vontade. Na nossa vida não é diferente, queridos. Seja em qual área for, nós precisamos saber o que nós estamos utilizando, os instrumentos adequados, o tratamento adequado com as pessoas, seja lá o que for, em que área que for, nós precisamos saber utilizar as atitudes, as palavras, os instrumentos adequados para que nós possamos então estar lançando bases firmes, tendo sempre Deus como a nossa prioridade. E nós que somos cristãos, independente do que nós estivermos fazendo e onde nós estivermos fazendo, precisamos sempre lembrar que a nossa vida é um testemunho. As pessoas olham para nós, as pessoas querem ver em nós Jesus, e nós precisamos então dar testemunho. Ao utilizarmos os instrumentos e os recursos adequados, não podemos deixar de pensar que nós somos cartas vivas que anunciam o Deus que nós servimos. Então, que nós possamos sempre utilizar os recursos devidamente adequados e que vão glorificar o nosso Deus. Nesse segundo ponto, no último parágrafo, o autor falou algo que eu destaquei e quero compartilhar com os irmãos. Deus é santo, por isso precisamos utilizar, irmãos, os instrumentos adequados, porque nós precisamos nos santificar no Senhor, e é através disso, da santificação, que nós damos também o testemunho, porque não nos deixamos envolver com as coisas erradas desta vida, ou pelo menos não deveríamos nos deixar envolver. Deus é santo, diz o autor do nosso estudo.
Todos os protocolos foram cumpridos por meio de uma liderança comprometida. Isso ali na reconstrução do templo, isso ali ao lançar os alicerces do templo. Tudo que foi feito ali foi feito de acordo, a gente até leu no texto, né? De acordo como manda a lei de Moisés. A lei de Moisés, o homem de Deus. De acordo com as orientações que Deus havia dado para que aquela reconstrução pudesse ser feita e não infringisse os seus ensinamentos, as suas leis. Creia que Deus, ou seja, creia que Ele está agindo em seu favor. Portanto, lancem os alicerces e declarem que o Senhor é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Deus é bom. Nos mantenhamos fiéis a Ele, tendo-o como prioridade nas nossas vidas, e assim o nosso recomeço, os alicerces, as bases que nós tivermos que lançar, serão bem-sucedidas. O nosso recomeço será bem-sucedido, porque Deus é a nossa prioridade, sempre e sempre. Em terceiro lugar, queridos irmãos, quando lançarmos as bases nesse recomeço, as lágrimas de tristeza são contidas pela alegria do recomeço. A gente viu isso daí, né? As lágrimas de tristeza e também a alegria do recomeço, basicamente no versículo 12 do texto que nós lemos, e eu vou até citar e vou ler aqui, porque fala assim, ó: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, ou seja, os chefes, os líderes das famílias, que eram idosos, o texto fala já idosos, que viram a primeira casa, tiveram o privilégio, a honra de estarem quando a primeira casa foi construída, o primeiro templo foi construído lá com Salomão, com a orientação de Deus através de Salomão. Está falando de pessoas que já eram idosas, agora aqui na reconstrução, mas que tiveram o privilégio de terem visto o primeiro templo sendo construído. Esses que já eram idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Eles choraram, porque o templo que estava sendo construído agora era um templo menor do que o primeiro. Mas o objetivo, a intenção não era diferente. Era o lugar para adorar a Deus, para servir a Deus. Mas aqueles antigos que choraram, mas o versículo 12 continua falando: muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E no versículo 13, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Como o autor colocou aqui, quando lançamos as bases, as lágrimas de tristeza são contidas pela alegria do recomeço. Muitas coisas, como diz até no Salmo 126, né, que a gente vai lançando a semente, chorando, mas vai retornar trazendo os seus molhos, né, o fruto do que você plantou com muita alegria, com muito gozo. É assim também quando nós lançamos as bases. As bases podem dar trabalho, pode trazer tristeza, pode trazer choro, mas se nós temos Deus como prioridade, nós podemos vislumbrar o que está bem distante, o que está bem lá na frente pelos olhos da fé, né? Crendo que as coisas de fato acontecerão. E ali eles ficaram jubilosos porque as bases, os alicerces do templo do Senhor estavam sendo lançados, estavam sendo firmados, estavam sendo colocados de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, para o culto a Deus. Às vezes isso pode produzir esse misto de sentimento, o choro, porque o trabalho às vezes traz dor, traz sofrimento, mas quando nós trabalhamos com dor, com sofrimento, seja na vida espiritual ou em qualquer área, isso também traz gozo, traz alegria, traz satisfação por estarmos servindo ao Senhor.
E o autor fala assim: o choro não significa que uma pessoa seja fraca, sentimental ou impotente. Dessa maneira, o choro é uma emoção que o próprio Jesus, que o próprio Senhor Jesus experimentou. E para terminar ele fala: Deus é poderoso. O choro dos mais velhos foi sufocado pela alegria do povo. Creia que ele esteja agindo em seu favor. Celebre ao Senhor com brados de alegria. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, como está escrito em Ageu 2:9a. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Creia que Deus é contigo, se você o prioriza, se você o busca em primeiro lugar. E se assim sendo, você vai ver que a glória dele na sua vida será maior agora do que já foi antes. Creia, busque, confie no Senhor. Tenha Deus como a prioridade da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero neste momento ler o Para Pensar e Agir com os irmãos e logo após estarei fazendo uma oração para concluir o nosso estudo de hoje. Para pensar e agir. Dessa forma, nesta lição, aprendemos que quando existe o desejo de recomeçar, o melhor meio é fazer da maneira correta, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Visto que o povo, o qual retornou do exílio babilônico, priorizou o Senhor em sua vida, como resultado dessa demonstração pública, houve a restauração do altar, bem como o lançamento das bases para a reconstrução do templo. Nesse prisma, então, reflita. 1. Deus usa qualquer pessoa para cumprir seus propósitos e envia os recursos necessários. Foi assim, ele usou um rei ímpio e também enviou os recursos necessários para que a obra pudesse ser realizada, iniciada, realizada e concluída, que a gente vai ver ao longo do livro de Esdras e também de Neemias. 2. Deus requer de cada pessoa uma postura correta diante da execução da sua obra. Você está envolvido na obra do Senhor ou você está fazendo qualquer coisa na sua vida, mas que a sua postura seja correta quando você estiver executando qualquer coisa, seja na igreja, no seu trabalho, no seu curso, seja correto, porque o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. E em terceiro e último lugar, Deus não pode ser limitado pelo tamanho da estrutura de um templo ou por um espaço físico. Deus não é limitado, irmãos. Às vezes nós queremos limitar Deus, colocar Deus dentro de uma caixinha, de um quadradinho, dentro do nosso pensamento. Deus não é limitado. Se você confiar nele, ele tem infinitamente mais para fazer por você. Infinitamente mais daquilo do que você pensa e daquilo do que você pede, daquilo do que nós pensamos ou pedimos. A Bíblia fala isso e o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Amém? Vou orar pela sua vida nesta hora e vou agradecer a Deus por esse momento. Feche os teus olhos se você puder. Senhor, obrigado por esse estudo. Obrigado pela vida do meu irmão, do meu amigo que está assistindo esta aula online. Abençoa a sua vida e a sua família. Assim nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.